O verdadeiro amor que vem do Pai dos céus, Ele vem de graça a todos os filhos seus. Quero te contar, eu quero te falar o quanto é grande esse amor. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Obrigado, ó Pai do céu, por essa graça, o dom da salvação. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. O verdadeiro amor vem lá dos altos céus e vem de graça a todos os filhos seus. Quero cantar, eu quero te falar o quanto é santo esse amor. Ó, vem habitar em mim. Jesus foi traído. Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Jesus foi preso. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Jesus foi acusado. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o! Pelos nossos pecados, pela nossa redenção, pela nossa salvação, pela nossa santificação. Jesus foi esquecido. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Jesus foi humilhado. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Jesus foi crucificado. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus morreu para que tenhamos vida. Hoje, mais uma vez, lembramos a morte de Jesus Cristo, onde passou por grande sofrimento, abandono, deu a vida para perdoar pecados e salvar a todos. Neste tom
de luto, de tristeza, de velório. Queremos celebrar este culto em que lembraremos o amor que Deus tem por todos nós. Que Deus, por meio da sua palavra, nos abençoe, nos console, nos fortaleça a fé. Nós temos apenas um aviso para dar antes de começarmos o nosso culto. Quem precisar ir nos banheiros, então tem que fazer a volta por fora devido às obras que estamos tendo aqui ao lado. Então o recepcionista, o seu Marcos e a dona Ângela estão ali para orientar e dar ajuda. Os hinos nós vamos cantar, eles estão nos hinários, teremos que abri-los. O primeiro hino será o hino 27, pendurado no madeiro. Fazemos invocação. Em nome do Pai, que nos criou, nos mantém, em nome de Deus Filho, nosso Senhor Jesus, que hoje lembramos a sua morte na cruz para perdoar os pecados e salvar a humanidade. E em nome do Espírito Santo, que por meio do batismo, da palavra e da Santa Ceia, nos dá e mantém a fé em Cristo,
santifica a nossa vida. Em Teu nome, como Teu povo, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, receber o Teu perdão e o fortalecimento na fé. Amém. A Deus nos dirigimos e queremos lhe confessar os nossos pecados juntos, dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Hoje lembramos onde Cristo derramou o seu sangue e entregou a sua vida, com o propósito de nos dar o perdão dos pecados. O seu sangue foi derramado, sangue inocente, sangue divino, sangue sem culpa. Foi a morte do Cordeiro de Deus para perdoar os pecadores. E este perdão, como ministro da palavra, anuncio a todos vocês, por sua ordem, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós podemos nos sentar. Nós vamos acompanhar a leitura do Salmo 22. A leitura nós vamos fazer de forma responsiva. E este salmo nos faz lembrar, nos remete à morte de Cristo na Sexta-feira Santa. Então, quando vamos lendo, nós vamos lembrando de situações da Sexta-feira Santa. E como está no Antigo Testamento, foi escrito muitos anos antes, então é um salmo profético. Então, fazemos a leitura do Salmo 22 de forma responsiva. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te clamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu ser. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar.
Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como uma cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartam entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então confiarei a minha gente. Enfim, na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos seus sacrifícios e ficarão satisfeitos. Eles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governará as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui a leitura do Salmo. Cantaremos o seguinte hino.
Essa leitura do Antigo Testamento de Isaías 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12, será realizada a leitura pelo Martin. Ela nos traz um relato como se o profeta Isaías estivesse vendo o servo sofredor Jesus Cristo lá na cruz, passando por todos aqueles tormentos para salvar os pecadores. Então acompanhamos a leitura de Isaías 52, 13 até o capítulo 53, 12. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor, que ele estava ali suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados.
Nós cantaremos o próximo hino. Será verdade que Jesus, em meu lugar, sofreu na cruz? Do Evangelho está registrado em João, capítulo 19, versículos 17 a 30. Temos um relato da morte de Jesus nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqueles que puderem ficar em pé para acompanhar esta leitura. Martin vai realizar também esta leitura do Evangelho que traz a morte de Cristo, onde ele dá o seu suspiro final. João 19, 17 a 30. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então o chefe dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas disse:
Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio na minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Tudo está completado." Então baixou a cabeça e morreu. E aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã e hoje vamos dar uma ênfase à obra de Jesus no segundo artigo do Credo Apostólico. Então, lembrando o que diz o Credo Apostólico e também o significado dele. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que significa isto? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, é também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, ser humano perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e a sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Amém. Podemos nos sentar, cantaremos o próximo hino. Sangue foi manchado os pés.
achei consolação. Que o Santo Espírito de Deus nos abençoe e por meio da sua palavra nos dê e fortaleça a fé em Cristo e aumente nosso amor e nosso testemunho do Cristo para todos. Essa semana aconteceu uma tragédia. Lembramos uma tragédia. Quando coloquei lá na internet uma pesquisa sobre massacre em creche, não botei a cidade, esqueci de botar. Acho que todo mundo ouviu sobre esse acontecimento esta semana, muito triste, muita revolta, muitas manifestações, famílias chocadas, e não só apenas as famílias das vítimas, mas todos que ouviram essa notícia se impactaram de alguma forma. Aqui é um caixão de um dos velórios lá de Blumenau. Mas ao clicar lá na internet pesquisando uma imagem, apareceram outras. Essa aqui, por exemplo, é de um massacre que teve no ano passado no Texas. 19 crianças, também de creche, e 2 professoras foram mortas. Depois apareceu essa aqui, a tragédia na Tailândia, 18 crianças também, de 3 a 5 anos, de uma creche e uma professora. E aí eu desisti de procurar, porque se a gente for fuçar, teríamos só relacionados a este tema muitas outras notícias trágicas, de sofrimento, de revolta, de culpa. O que isso tem a ver com a Sexta-feira Santa? Eu quero sacar aqui algumas palavras para nós meditarmos. Palavras como culpa, inocência ou inocente, sofrimento, morte, revolta, indignação. A gente quer justiça. São palavras que estão relacionadas com os acontecimentos desse massacre lá em Blumenau, com essas crianças. E é interessante que os noticiários colocam assim, essas crianças inocentes. A revolta contra o assassino, ele deve ser morto, pena de morte para ele. Ou condenação eterna, perpétua, até que ele morra, ele fique na cadeia. Se ele não tivesse se entregado na polícia, provavelmente já tinham linchado ele, se ele não estivesse protegido atrás das grades. E isso ainda pode acontecer lá dentro da cadeia. E aí vocês percebem que esse tipo de pensamento que nós temos de revolta, de indignação, é um mal também. E aí a gente fica pensando em inocentes, né? Quem é inocente? A Bíblia diz que desde que nascemos todos somos pecadores, não tem nenhum inocente. A justiça humana, a nossa justiça, ela é um pouco diferente do jeito da justiça de Deus. E talvez coisas que eu vou falar aqui, que são bíblicas, vão nos trazer revolta, mas elas precisam ser ditas. Falando de sofrimento, o texto que nós ouvimos hoje
tanto no Evangelho de Mateus, é replicado, mas aparece no Salmo, onde Jesus exclama: meu Deus, por que tu me abandonaste? Por que tanto sofrimento me socorre? Talvez essas mães, esses pais dessas crianças devem ter tido alguma reação meio parecida com essa. Meu Deus, lá no Salmo que nós lemos hoje, o Salmo 22, no versículo 1, por que não escutas quando grito pedindo socorro? É uma agonia. Basta a gente se colocar no lugar dessas pessoas por um instante. Deve ser terrível. Vocês ouviram a leitura do Evangelho hoje? Aos pés da cruz estava Maria. Imagina a Maria agonizando, sofrendo, e ela não recebeu a notícia do filho que morreu. Ela viu o filho sendo espancado no pátio pelos soldados romanos. Ela viu o seu filho sendo maltratado, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinho na entrada da igreja. Não sei se alguém viu, tem uma coroa de espinhos, não sei se foram esses os espinhos, mas coloca o dedo ali, dói. Tem pregos, mais ou menos aquele comprimento dos pregos que transpassaram os pés e as mãos de Jesus. E Maria viu isso tudo. O sangue, o tratamento que fizeram com seu filho. As mães destas notícias horríveis que nós ouvimos sofreram muito, vendo os seus filhos, ou tendo a notícia dos seus filhos terem sido mortos de uma forma tão brutal. E isso nos faz pensar, conectar com o sofrimento que a mãe Maria viu o seu filho passar. E aí, falando de inocente, crianças inocentes, Jesus era inocente. A leitura que nós ouvimos de Isaías, nos diz isso, era o nosso sofrimento, o teu sofrimento. Em outras palavras, eu, você e toda a humanidade devia estar lá na cruz, sofrendo aquilo que Jesus está sofrendo. E não ele, porque ele é inocente, ele não tem culpa nenhuma, ele não tem um pecado. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Se tem alguém inocente em toda a humanidade, é Jesus, que não tem nenhum pecado. Ele continua dizendo lá, ele, o servo sofredor, Jesus, estava sofrendo por causa dos teus, dos nossos, dos pecados da humanidade inteira. Estava sendo castigado por causa da nossa maldade. E aí vocês percebem, e aqui vai uma dessas frases que talvez nos deixe indignado e revoltado, e eu os entendo perfeitamente, mas a verdade é essa: nós não somos menos culpados do que aquele assassino que matou aquelas crianças. Não tem como comparar. Diante de Deus, sim, somos todos tão culpados. E se fosse ter justiça, todos nós, como de fato está escrito nas Escrituras Sagradas, merecemos castigo, merecemos condenação. Perpétua, eterna. Vamos além.
condenação para toda a eternidade. Porque não tem um só inocente. O único que não teve nenhuma culpa, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que se fez um ser humano para poder sangrar, porque estava previsto, e a gente ouviu, por exemplo, na leitura de Isaías 53, que ele precisava sofrer, precisava morrer. E assim, remetendo ao Cordeiro do sacrifício que temos no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus, por mais doido que isso pareça, por mais loucura que isso seja, ele necessitava morrer. O seu sangue precisava ser derramado para perdoar os teus pecados, os nossos pecados. Ainda lá em Isaías, nós temos esta referência de amor, por mais estranho que tudo pareça, essa ação do sacrifício de Cristo, e quando lemos os relatos da Sexta-feira Santa, é assim de causar um embrulho no estômago, de dar revolta, porque há uma injustiça, tenho assim entendido a revolta das pessoas com esses massacres pela forma brutal, sem defesa, que aquelas crianças morreram. Elas foram covardemente atacadas. Diferente da morte que nós temos em nossa vida, porque nós temos uma história de morte em nossa vida, seja ao nosso redor com uma pessoa amada e querida, um familiar, e a nossa própria, que estamos nos encaminhando para a morte. Mas nenhuma morte se compara a esta que é lembrada e celebrada hoje no mundo inteiro, a morte de Cristo na cruz. E a morte de Cristo na cruz, ela se deu porque Ele deixou tirar a sua vida. Quando Ele disse lá na cruz, está tudo completo, está tudo pronto, agora então entrego a minha vida. E com um propósito nobre de amor a todos os pecadores, a todos vocês, a todos nós, a mim, que não merecemos. E assim, nessa ação de amor, está acontecendo a justiça divina, porque alguém deveria morrer, sangue deveria verter. Então Cristo, por amor, dá a sua vida espontaneamente, a entrega em sacrifício, para que a justiça de Deus seja cumprida, seja realizada. Justiça? Não parece, Parece uma injustiça, um inocente morrer por pecadores. Mas a justiça está sendo realizada. E Jesus morreu por todos os pecadores. O mais terrível deles que existe na terra. Inclusive eu e você. E aí eu vou falar mais uma frase que vai causar indignação, mas conforme o ensino bíblico, isso é possível. Sabe eu não sei o nome do indivíduo lá que matou essas crianças, lá em Blumenau, ou lá no Texas, ou lá na Tailândia, ou ao longo da história. Mas vocês sabem que se este assassino, ele reconhecer o seu pecado e se arrepender,
ele tem o perdão e pode ir para o céu. Isso causa uma revolta na gente, né? Uma indignação. Isso não é justo. E segundo a justiça humana, isso nunca vai acontecer. E se pegarmos esse princípio da justiça humana, ninguém de nós, por menor delito que tenha cometido durante a sua vida, diante dos mandamentos de Deus, ou a pior atrocidade, ninguém vai para o céu. Nem um assassino, nem eu e você. Mas a verdade bíblica é que Cristo veio dar perdão para todo mundo que se arrepende, que reconhece o seu pecado, que crê nele. E aí a justiça de Deus está sendo realizada, onde Ele concede essas bênçãos, misericórdia, amor, e a segunda é o perdão. E estes dons, esses presentes de Deus, eles, como diz o nome, são dádivas, são presentes. Ninguém merece presente, ninguém merece perdão, mas Deus o concede por meio de Jesus. E aqui então é o momento que começa a mudar o tom sombrio, triste da Sexta-feira Santa, porque nós já estamos dando uma espiadinha ali na Páscoa. Inclusive domingo teremos culto aqui, e aí as cores não serão de luto, teremos cores brancas, lembrando vitória sobre a morte. Mas isso é um assunto para domingo. O Martin vai falar sobre isso para todos nós no domingo, sobre a vitória de Cristo sobre a morte. E aí a terceira dádiva, que é a vida para sempre, a vida eterna. E lá, esses sentimentos de indignação, de revolta, de injustiça e tantos outros sentimentos ruins que temos, não vão existir. Eles acabaram. Essa é a promessa divina. Mas tudo isso foi possível por causa daquela sexta-feira em que o céu escureceu ao meio-dia e ao fim, no meio daquela tarde, por volta das 3 horas, Jesus lá na cruz disse: está tudo completado. E quem se beneficia desta morte e ressurreição de Jesus somos todos nós. E aí olhamos para a nossa caminhada agora, hoje à tarde, amanhã, até que Cristo nos leve daqui, com esperança, com a alegria do perdão que Ele dá, e com a promessa da vida eterna, de saber que um Deus bondoso e misericordioso e inocente me ama sem merecer, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu merecendo o castigo eterno, a condenação eterna. Este é o dia para refletir sobre a justiça de Deus, a misericórdia e o amor de Deus, o perdão e a salvação que Ele nos concede sem nenhum merecimento, por meio da morte de Cristo na cruz. Amém. Nós vamos cantar o hino 103, Em Jesus Amigo Temos. Enquanto isso, vamos entregar as nossas ofertas.
Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados humanos, veio com seu sangue puro os pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Na oração, vamos incluir Arthur Moura, se recupera de pneumonia. Também a Márcia Neubauer, tratamento oncológico. Pedido pelas famílias da cidade de Blumenau. A dona Úrsula Neumann. É Neumann? É isso? Tratamento oncológico. E Oliver Weber está enfrentando recuperação de infarto. Também oramos pelo seu Alberto Bauer, que está hospitalizado devido a um AVC. Dona Justina Mittmann, que está lutando aí contra um tumor no pulmão. E queremos também pedir para que Deus console todos os enlutados. Um dia que nos faz lembrar dos nossos familiares e principalmente aqueles que já faleceram, talvez por causa da morte de Cristo. Então nós nos lembramos, eu pelo menos tenho essa lembrança de pessoas queridas na minha vida, na minha família, que já partiram. E saber que pela morte de Cristo e pela ressurreição dele, eles estão no céu. Então quero convidá-los a ficar em pé e oramos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos amar de uma forma inexplicável, que não conseguimos entender, de uma forma tão grandiosa, tão forte, tão marcante. Um amor que não merecemos. Obrigado por nos amar ao ponto de dar a vida do teu próprio Filho e assim nos oferecer perdão e salvação eterna. Que não seja em vão a morte de Cristo, que não o desprezemos, possamos crer
e ter esta fé por meio da Tua palavra, da Santa Ceia que recebemos, ficar firmes na fé recebida no batismo, e assim receber todas as bênçãos, todas as dádivas que o Senhor preparou por meio de Teu Filho Jesus. Conforta, consola, querido Deus, todos os que lembram dos seus entes queridos que já faleceram há pouco tempo, há mais tempo, e saber que pela morte de Cristo nós temos garantidos a ressurreição dos mortos, o reencontro. Cuida, Pai bondoso, de todos os que estão doentes. Cuida da Dona Justina, do seu Alberto, do Arthur, da Márcia, da Dona Úrsula, do Oliver, também da Marta, a irmã da Dona Ivone, que está lutando com câncer. Cuida também de todos que lá em Blumenau foram atingidos por essa tragédia. Conforta especialmente os pais, os familiares daquelas crianças que foram covardemente assassinadas. Senhor nosso Deus, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua companhia esteja conosco sempre. Nós o pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a companhia e a paz de Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Cordeiro Podemos nos sentar. Para a distribuição da Santa Ceia, vamos fazer como de costume, começando aqui por este lado. Venham, porque tudo está preparado. Aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado.
sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem com grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu o pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória, honra como a mais ninguém, proclamemos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste.
ultraje, insulto, mofa, muros e desdém, cuspe, açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado, que te fez sofrer assim. Teu amor traz a vitória e a coroa em tua glória. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Ficamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor, nosso Pai Celestial, que por tão grande amor entregou o teu Filho para nos dar perdão dos pecados e salvação. Através da palavra que ouvimos neste culto e também da Santa Ceia que recebemos, o Senhor nos fortalece a fé em Cristo Jesus. Aumenta o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos dá uma vida santificada, para que possamos, orientados por tua palavra, demonstrar com palavras e ações amor ao nosso próximo. Nos dá também coragem para testemunhar o Cristo crucificado, o nosso Salvador, para todo mundo. Em teu nome, ó Deus Pai, que vive e reina com Deus Filho, nosso Senhor Jesus, e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Podemos sentar?